Você sabia que após a morte de Moisés houve uma batalha espiritual entre Satanás e o arcanjo Miguel? Mas o que levou esses dois a disputarem o corpo de Moisés? Esse é um mistério que está registrado apenas em um versículo da Bíblia, no livro de Judas, capítulo 1, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Para entender a profundidade desse confronto, primeiro a gente precisa entender a importância de Moisés e o contexto em que ele morreu. Moisés é uma das figuras mais importantes da história bíblica. Ele foi escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito, conduzi-los pelo deserto e até receber as tábuas da lei, diretamente de Deus no Monte Sinai. Moisés era conhecido por ter um relacionamento único com Deus, sendo descrito como alguém que falava com o Senhor face a face. Apesar de ser um grande líder e um homem de muita fé, Moisés não entrou na Terra Prometida. Ele morreu e nunca conseguiu alcançar esse destino, porque desobedeceu a Deus batendo na rocha. De acordo com o livro de Deuteronômio, Moisés foi sepultado por Deus em um local desconhecido no território de Moabe. O detalhe mais impressionante é que ninguém jamais soube onde ele foi enterrado, porque o próprio Deus cuidou do sepultamento de Moisés. Agora o versículo de Judas nos dá um detalhe ainda mais intrigante. Ele nos revela que após a morte de Moisés, houve uma disputa pelo seu corpo entre o arcanjo Miguel e Satanás, e o que torna esse confronto ainda mais curioso é o fato de que Miguel, um ser de imensa autoridade, não fez acusações diretas contra Satanás. Em vez disso, ele disse: "O Senhor te repreenda." Mas o que significa essa disputa? Por que o corpo de Moisés era tão valioso espiritualmente que dois seres tão poderosos se enfrentaram por ele? A história da disputa pelo corpo de Moisés não é a única vez que vemos um confronto entre anjos e demônios na Bíblia. O mundo espiritual é uma realidade que a Bíblia revela em vários momentos, mostrando que batalhas espirituais acontecem constantemente, mesmo que a gente aqui na Terra não possa ver essas batalhas. Um dos exemplos mais impressionantes dessa batalha espiritual está no livro de Daniel, capítulo 10. Nesse episódio, o profeta Daniel estava em um período de jejum e oração por 21 dias, buscando uma resposta de Deus. Após esses dias, o anjo Gabriel finalmente chegou até Daniel com uma mensagem, mas ele contou algo impressionante. Durante todo esse tempo, durante 21 dias, ele foi impedido de chegar até Daniel por causa de uma luta espiritual contra um demônio chamado Príncipe da Pérsia. Esse Príncipe da Pérsia não era um ser humano, mas uma força espiritual maligna que dominava aquela região. Gabriel disse que precisou da ajuda do arcanjo Miguel para vencer essa batalha e assim conseguir entregar a mensagem a Daniel. Esse episódio nos mostra que existe uma batalha espiritual real acontecendo o tempo todo. Muitas vezes nós só enxergamos os problemas que estão na nossa frente, como dificuldades, conflitos e desafios humanos. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso está em Efésios 6:12. Isso significa que, além do que a gente vê no mundo físico, existe uma guerra invisível, digamos assim, entre o bem e o mal, entre os anjos e os demônios. Essa batalha não acontece por acaso, ela está relacionada aos planos de Deus para nossas vidas e ao desejo de Satanás de nos afastar desse propósito. Agora que a gente entendeu que batalhas espirituais fazem parte da realidade bíblica, podemos voltar à disputa pelo corpo de Moisés com uma nova perspectiva. Satanás tinha algum interesse especial no corpo de Moisés, mas por quê? A Bíblia não nos dá todos os detalhes sobre o motivo exato da disputa pelo corpo de Moisés, mas algumas teorias nos ajudam a refletir sobre o grande significado espiritual desse evento. O que todas elas têm em comum é o fato de que Satanás queria frustrar o plano de Deus, seja desonrando Moisés, desviando o povo de Israel ou impedindo que ele tivesse um papel importante no futuro. A primeira teoria é que Satanás queria acusar Moisés pelos seus pecados. A gente sabe que Satanás é descrito na Bíblia como o acusador dos nossos irmãos. Um dos seus objetivos principais é condenar os servos de Deus. Moisés, mesmo que tenha sido um homem de Deus, também cometeu erros. O mais notável foi quando ele, em um momento de ira, desobedeceu a ordem de Deus ao bater na rocha para tirar a água, em vez de apenas falar com ela.
E por causa desse pecado, Moisés não foi autorizado a entrar na Terra Prometida. Essa primeira teoria sugere que Satanás queria usar os pecados de Moisés como uma arma para acusá-lo diante de Deus. O objetivo seria impedir que Moisés tivesse participação no futuro plano divino, talvez até tentando evitar sua ressurreição no arrebatamento ou sua futura presença no reino de Deus. Afinal, Satanás sempre tenta nos condenar e nos afastar das promessas de Deus. Outra teoria intrigante é que o corpo de Moisés teria uma função específica no futuro plano de Deus. Isso se baseia no fato de que Moisés aparece ao lado de Elias no episódio da transfiguração de Jesus. Esse detalhe levanta uma questão interessante. Moisés poderia ser uma figura-chave em algum outro evento futuro? Alguns estudiosos acreditam que ele poderia ser preservado para um propósito especial, talvez relacionado ao fim dos tempos. Uma hipótese muito discutida é a ligação de Moisés com uma das testemunhas do Apocalipse, Muitos acreditam que Moisés e Elias seriam as duas testemunhas do Apocalipse. Se isso for verdade, o corpo de Moisés teria um papel importante nesse evento profético e Satanás estaria tentando impedir que esse plano se realizasse. A terceira teoria é que Satanás queria profanar o corpo de Moisés. Na antiguidade, era comum que os inimigos profanassem os corpos de líderes derrotados como uma forma de humilhação. Isso servia para desonrar a memória da pessoa e desacreditar seu legado. Essa teoria sugere que Satanás poderia estar tentando fazer algo semelhante com o corpo de Moisés. Ele talvez quisesse destruir ou expor o corpo de forma vergonhosa para enfraquecer a fé do povo de Israel. Isso teria sido uma tentativa de manchar a imagem de Moisés e lançar dúvidas sobre o cuidado e a fidelidade de Deus com seu povo. A quarta teoria é que o corpo de Moisés poderia ser usado em feitiçaria ou cultos pagãos. No mundo antigo, era comum que corpos de pessoas importantes ou poderosas fossem usados em rituais ocultos. Algumas culturas acreditavam que os restos mortais de grandes líderes tinham poderes especiais e poderiam ser utilizados em práticas de necromancia, que é comunicação com os mortos, ou outros rituais pagãos. Satanás, que sempre tenta desviar o povo de Deus, poderia estar planejando usar o corpo de Moisés para introduzir práticas místicas e enganosas no meio do povo de Israel. E a outra teoria é a idolatria. A gente sabe que Moisés foi um grande líder usado por Deus para libertar o povo de Israel e a entregar a lei. E o diabo sempre tenta perverter aquilo que Deus faz. A hipótese mais aceita pelos estudiosos, inclusive a que eu acredito ser a mais provável, é que Satanás poderia querer usar o corpo de Moisés para levar o povo de Israel à idolatria, talvez transformando o corpo em um objeto de culto ou adoração. Inclusive, o povo de Israel tinha uma tendência a cair em idolatria, como a gente já viu no episódio do bezerro de ouro, por exemplo. Se o local do túmulo de Moisés fosse conhecido, era possível que as pessoas construíssem um santuário em sua honra e acabassem adorando o corpo de Moisés. Esse tipo de idolatria era algo que Deus sempre condenou, e por isso ele pode ter guardado o corpo de Moisés em segredo, evitando que fosse usado para propósitos errados. A lição mais importante que podemos tirar dessa história é que, mesmo em meio a disputas espirituais, Deus está no controle de tudo. O arcanjo Miguel não discutiu com Satanás. Em vez disso, ele disse: "O Senhor te repreenda". Isso nos mostra que a verdadeira vitória sobre o mal vem de Deus e não das nossas próprias forças. Da mesma forma que Miguel confiou no poder de Deus, a gente deve fazer a mesma coisa. Quando a gente enfrentar lutas espirituais, seja nas dificuldades do dia a dia, ou momentos de provação, precisamos lembrar que a batalha é de Deus. A nossa parte é confiar, orar e nos manter firmes na fé, sabendo que Deus está sempre lutando por nós. Há alguns dias atrás eu também fiz um vídeo explicando o motivo específico de cada praga do Egito. Por exemplo, por que Deus escolheu enviar moscas como uma praga? Por que ele escolheu enviar rãs? Por que ele transformou a água em sangue? Tudo isso eu explico lá. Se quiser assistir o vídeo, vai aparecer aí na tela. Se gostou, curte e compartilha essa curiosidade com seus amigos e familiares.